Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu não posso entrar em toda a matéria, mas eu quero me deter em algo que é precioso e eu creio que vai inspirar seu coração a respeito do caráter de Deus. E um dos nomes de Deus na antiga aliança é El Shaddai, ou seja, um Deus mais do que suficiente, o Todo-Poderoso. Aleluia! O Todo-Poderoso é o Deus que você serve, que nós servimos. E se eu pudesse colocar um subtítulo nessa mensagem, eu colocaria então El Shaddai, supre todas as nossas necessidades. Você pode dizer para alguém aí, El Shaddai, supre todas as suas necessidades. Aleluia! E eu nasci em um sistema religioso que nutria uma doutrina a respeito do caráter de Deus, uma doutrina errada. Então essa doutrina ela se baseava nas experiências erradas ou ruins de sofrimento humano, mas não na Bíblia. Você está comigo? É diferente de uma doutrina bíblica, mas era uma doutrina baseada no sofrimento humano. Então eu ouvia muito aquelas expressões assim, talvez você já ouviu: se Deus quiser vai dar certo. Alguém já ouviu isso? Se Deus quiser, eu serei curado. Alguém já ouviu uma expressão assim? Ou, Deus enviou essa enfermidade para que eu não me desviasse da fé. Oh, aleluia! Né? Soa muito espiritual isso. Ou estou vivendo no deserto, nesse deserto, né? Porque Deus está tratando algo comigo. Alguém já falou isso? Então todas essas expressões, elas estão baseadas em uma doutrina errada a respeito do caráter de Deus. Você está comigo? Amém? E eu cheguei ao ponto de ouvir um pregador falar com muita eloquência na sua ministração dos seus próprios sofrimentos, né? Enquanto ele falava assim que uma enfermidade estava no seu corpo. E ele deu a entender que aquela circunstância que ele estava vivendo, carregando no seu corpo, estava agradando a Deus, porque ele não desistiu da fé. Então tudo isso causa um impacto em quem está ouvindo. Essa mensagem, ela está construindo uma mentalidade em quem está ouvindo. Você está comigo? Você está no lugar bom, você está no lugar seguro, porque aqui a palavra é falada como ela é, amém, queridos? Mas isso então nós ouvíamos e ficava alimentando, criando uma mentalidade a respeito de quem Deus é. Porque como nós cremos, nós vivemos. Aleluia! Se eu pedir aqui, quem quer prosperar, por exemplo, todos talvez levantem as mãos, mas eu digo para você, você vai viver de acordo com o que você crê, amém? E esses ensinamentos, eles alimentavam a crença de que estar aqui é sinônimo de sofrimento, estar no mundo é sinônimo de padecer sofrimento, e nós deveríamos nos conformar com essa vida. Porque o nosso alvo é o céu. E lá no céu, tudo vai resolver, tudo se resolve. Lá não vai ter doença, lá não tem choro, lá não tem tristeza, mas o nosso alvo é o céu. Aqui, você se conforma com essa vida. É sofrimento, tristeza, dor, angústias, miséria. Porque lá no céu, será resolvido. Mas quando nós vamos para a palavra, nós começamos a perceber que Jesus já resolveu muitos problemas. Já resolveu problemas. Aleluia! Jesus abriu um novo e vivo caminho. Mas a maioria dessas doutrinas estão firmadas em má interpretação da Bíblia. E um dos textos que muito se usa é 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Quem está dizendo isso é Paulo.
para que se desviasse de mim esse sofrimento. Versículo 9, disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, olhando para esse texto, com uma má interpretação, se justificava a ideia, a doutrina, de que sofrer é da vontade de Deus, de que padecer é da vontade de Deus. Mas, o que Paulo está dizendo aqui, é a respeito da sua missão, do seu propósito, daquilo que ele enfrentava por estar no centro da vontade de Deus. E eu não tenho tempo para esmiuçar tudo isso para você, mas você vai fazer o rema, amém? Aleluia! Mas enfim, irmãos, Paulo estava falando aos coríntios e dizendo assim: olha, aquilo que Deus confiou a mim como propósito, que é pregar o evangelho, tem vindo desafios sobre a minha vida. Mas o Senhor me disse que há uma graça maior sobre a minha vida para passar por esses desafios. Aleluia. Glória a Deus. Em nenhum momento a vontade de Deus é que o homem sofra, mas nós vamos ver no decorrer dessa ministração qual é o caráter de Deus, como Deus age, como Deus se move e como nós devemos crer corretamente. Amém? Outra situação é o livro de Jó, que é muito usado para justificar o sofrimento humano. E se coloca o sofrimento humano debaixo da soberania de Deus. E se justifica: não, o homem sofre, nós sofremos. Deus é soberano. Deus está no controle. Mas não se tem a clareza do que realmente aconteceu, como aconteceu, o porquê aconteceu. É por isso que é importante, quando você ouve da sua liderança, dos seus pastores, dizendo: faça o rema, meu querido, se assente para aprender a palavra, para que você não caia em doutrina errada, para que você não se desvie, para que a sua fé seja depositada no lugar certo. Amém? Porque uma fé, quando é depositada numa doutrina certa, produz o resultado certo. Você está comigo? Agora, quando a nossa fé é colocada em uma doutrina errada, dá errado. Aleluia! Glória a Deus por ter assentado as cadeiras do rema. Eu estava lembrando, o ano que vem é 10 anos de rema aqui. Oh, aleluia! E eu estava me recordando, pensando: meu Deus, como o Senhor foi bom comigo. Eu não queria fazer o rema. Olha só a bondade de Deus lá naquela época, sobre a minha vida. Eu não queria estar sentado às cadeiras do rema. Eu pensava assim: não, eu já sei. Eu já sei. E sabe, isso é um engano de Satanás para roubar de você a oportunidade de estar aprendendo e sendo liberto, sendo construído, sendo edificado pela palavra. Mas eu me lembrando isso e agradecendo ao Senhor: obrigado, Senhor, porque eu faço parte da primeira turma de rema dessa cidade. Quantos estavam lá na primeira turma? Olha aí, aleluia. Não, você não, Tiago. Mas como é precioso abraçar a oportunidade que chegou. E nós abraçamos no ano de 2015. E graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Amém, queridos? Mas a nossa compreensão errada a respeito de quem Deus é tão prejudicial quanto não conhecê-lo. Amém? Uma pessoa que não conhece a Deus, que está no mundo, está perdido, é ruim, está sob o domínio das trevas. Mas alguém que está salvo, que aceitou a Jesus, mas ainda está ignorante a respeito do caráter do seu Pai, do seu Deus, também pode sofrer. Mas Deus não tem interesse no seu sofrimento. Amém? Deus sempre quis ser conhecido.
se revelar ao homem, estar perto. Deus não está longe, Deus quer estar perto, aleluia. Conhecer a Deus também não é apenas conhecer no raciocínio, sabendo quem Deus é na mente apenas, ou talvez aquilo que a teologia está dizendo, mas conhecer a Deus é provar dele intimamente. Você está comigo? Provar de Deus intimamente, relacionamento. E o convite de Deus para mim e para você é: venha e conheça, venha e prove, viva. Amém, queridos? E que momento maravilhoso de conhecer a Deus do que no momento de necessidade. Amém? São nesses momentos em que somos supridos e nós conhecemos um pouco mais de quem Deus é. Sabe, irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, a falta passou a existir. O que é falta? Falta é estar destituído do que é necessário para a manutenção da vida. Então a falta passou a existir e a assolar a vida humana. E aí então passou a existir doença, que é a falta de saúde. Passou a existir a morte, que é a falta da vida. Passou então a existir a miséria, porque é a falta da prosperidade. Você entende que tudo se resume em uma falta? Toda a existência humana vai se deparar em algum momento com uma falta, com algo que está lhe faltando. Mas a falta não foi ideia de Deus. Não é ideia de Deus que o sofrimento viesse a existir. E muito menos que o sofrimento tivesse um caráter pedagógico para o homem, mas se tornou assim por causa da dureza de coração. Isaías capítulo 1, versículo 19. Deus está falando através do profeta. Deus chamando a nação de Israel a atenção para saírem do pecado, para saírem da transgressão. E Deus vai dizer assim no versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus está alertando a nação pelo profeta, chamando ao arrependimento. E no contexto desse versículo, Deus está enojado da religião do povo, porque o povo ia para o templo orar, sacrificava, mas o seu coração estava distante. Eles estavam na prática do pecado. E a palavra de Deus diz que o pecado é que causa a separação entre Deus e o homem. Deus então está enojado, dizendo assim: a sua religião, a religião de vocês não me serve de nada. Mas se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Oh, aleluia! Você não se alegra com isso? O seu Pai, o seu Deus, o nosso Deus, deseja que nós vivamos da melhor maneira nessa terra. Aleluia! É o desejo de Deus. E o desejo de Deus já começa a revelar o seu caráter, a sua natureza. Deus não tem prazer em doença. Deus não tem prazer que o sofrimento esteja assolando a sua vida, a sua família, o seu casamento. Deus tem desejo de suprir as suas necessidades. Aleluia! Mas o sofrimento no mundo tem uma fonte, que é o pecado. Que primariamente o pecado veio por Adão, que pecou, deu legalidade a Satanás. Satanás então instala no mundo um sistema maligno, e como consequência a morte passou a existir, e o sofrimento da vida passou a existir, nesse modelo, nesse império, nesse sistema do mundo. Não é o sistema de Deus. Você está comigo? A partir do momento que Adão peca, o sistema de Deus, o sistema de governo de Deus é retirado da terra, é cortado. Ele saiu de Deus. Adão caiu, ele saiu, ele perdeu a natureza de Deus. E agora o sistema de governo de Deus foi embora.
A glória se foi, a vida se foi. O que veio? Morte, miséria, doença, o diabo, trevas. Não é o sistema de Deus, mas. E aí é o sistema do diabo. E o mundo então se torna hostil à vida. E sabe, uma das coisas que me impressiona é ver na criação em que os animais resistem ao homem. Você está comigo, está entendendo isso? Se você se aproxima de algum animal, a tendência do animal é ele correr, porque ele não reconhece mais o governo humano, por causa do pecado. Ou seja, o mundo se tornou hostil. As circunstâncias desse mundo caído são a consequência de um sistema maligno. De um sistema que é maligno e pecaminoso. João capítulo 16, versículo 33. As palavras de Jesus. Dizendo antes da sua morte, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo, aí Jesus vai se referir ao sistema do diabo, ao sistema que está operando no mundo. No mundo, passais por aflições, mas tenha ou tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus está reconhecendo que a condição humana estava agora debaixo de um sistema que não era de Deus. Você está comigo? Jesus está dizendo assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham coragem, eu venci. Aleluia. Tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. E um outro texto vai dizer que a fé que vence o mundo, essa é a fé que vence o mundo. Essa é a nossa fé que vai vencer o mundo. Sabia que a sua fé tem um valor precioso? Porque essa fé que você tem, que foi lhe dada na palavra, no nome de Jesus, tem poder para vencer o mundo. Tem poder para vencer as circunstâncias. Tem poder para viver e as realidades da nova criação aqui, agora, neste mundo. Não lá no céu, mas agora. Aleluia. Não vamos esperar o céu, nós vamos viver a partir de agora, porque essa nova realidade já foi dada em Jesus. Você está comigo? Mas também há algo terrível, chamado ignorância, sobre os princípios espirituais. O que eu estou falando aqui são princípios espirituais. A ignorância, ela faz com que venhamos a pecar, a quebrar princípios. E quebrar princípios vai abrir a legalidade para Satanás agir. Então é por isso, irmãos, que nós sempre estamos falando aqui: aprenda da palavra. Coloque a palavra em prática. Vá lá fazer o rema. Faça o rema. Vai mudar a sua vida. Faça o rema e você vai ver que vai transformar a sua vida, porque transformou a nossa vida. Amém. Alguns talvez não entendem essa nossa alegria de falar disso. Mas sabe, só quem vive, só quem colhe os resultados, só quem colhe os frutos é que sabe do valor que tem. Amém? Quantos estão entendendo aqui que eu digo? Não existe nada mais prazeroso do que você ver a palavra se cumprindo na sua vida. A palavra se tornando real na sua vida. Deus se manifestando na sua vida diariamente por causa da palavra. Essa vida com Deus, essa dinâmica de conhecer o caráter de Deus no dia a dia. Não estou falando de religião, estou falando de intimidade, de relacionamento, de ver a palavra se manifestar na sua vida dia a dia, dia a dia. Aleluia. Glória a Deus. Mas sabe que toda a existência humana ela vai se deparar com uma necessidade. Talvez muitos de nós aqui entramos neste lugar por causa de uma necessidade. Talvez muitos
de nós entramos nesse lugar em busca de algo para suprir uma necessidade, seja ela financeira, seja emocional, espiritual, mas de fato há uma necessidade, houve uma necessidade e viemos. Amém? Nós corremos para Deus por causa das nossas necessidades. E sabe, irmãos, eu fico admirado com as pessoas dizendo assim: não, você tem que ir para Deus por Ele. Eu acho super espiritual isso. Mas vamos ser realistas? Nós corremos para Deus porque nos faltou algo. Nós buscamos a Deus porque nos falta algo. Em algum momento nos deparamos num lugar onde não poderíamos sair por conta própria. Entramos em lugares que não poderíamos mais sair por conta própria. E o que clamamos? Deus me tira daqui. Deus me salva. Deus me tira desse vício. Deus me tira dessa circunstância. Deus muda a minha situação. Nos faltou algo e corremos para Deus. Porque a existência humana aqui vai se deparar com uma falta. Por isso que a Bíblia inteira vai falar de provisão. Deus sempre está provendo algo para o homem. Deus está sempre provendo algo para nossas vidas, dia a dia. E eu me alegro com isso. Eu não sei você, mas eu me alegro com isso. Deus provê todos os dias na minha vida. Eu não posso chegar aqui e dizer assim: não, eu cheguei aqui por conta própria. Deus é que me trouxe. Deus é que provê um caminho para mim. Eu não estou aqui pelas minhas habilidades, não. Deus me trouxe aqui, Deus usou pessoas, Deus levantou pessoas que financiaram a minha vida, Deus levantou pessoas que olharam para mim e acreditaram em mim, Deus levantou, Deus proveu, Deus trouxe solução quando eu não tinha mais solução. Eu não posso dizer: eu vim aqui por conta própria, eu vim aqui pelas minhas habilidades, eu vim aqui pela minha força, eu vim aqui porque eu sou bom. Não. Em tudo eu preciso reconhecer que foi Ele que proveu. Porque eu tenho necessidades. E sempre eu estou caminhando, estou me deparando com alguma falta. Mas sabe, desde quando eu descobri que El Shaddai, oh aleluia, El Shaddai está comigo, o Senhor mais que suficiente, o Deus mais do que suficiente, então aí eu posso caminhar com segurança. Oh, aleluia. A Bíblia toda vai falar de provisão. Deus provendo para o homem. Deus provendo para o homem. Mas sabe, irmãos, a pior das faltas é a falta de identidade. A pior das faltas é não saber quem você é. É a ignorância de não saber quem Deus é. Essa é a pior falta para o ser humano. É não saber quem é. É não saber quem Deus é. E o diabo, ele triunfa na ignorância a respeito de Deus, de quem nós somos nele. Mas sabe, eu declaro que há uma graça sobre a sua vida para abrir os teus olhos. E Deus revelando o propósito dele para a sua vida. E você não vai andar mais confuso e no escuro, mas você vai saber: eu descobri quem eu sou nele. Eu descobri quem ele é. Oh, eu sei quem Deus é. E eu sei quem eu sou nele. Quando isso acontece, a pior das faltas é suprida. Sabe essa confusão de gênero que existe na sociedade? Falta de Deus, falta do Senhor. Porque no momento que se conhece quem é Deus, se descobre quem é nele. Nós vamos descobrindo quem somos nele. E nós vamos descobrindo a cada dia o Senhor vai suprindo a nossa falta. Oh, aleluia. A felicidade para o homem é
o estado de contentamento. Então, a felicidade para o homem e para a mulher é um estado de contentamento. Ou seja, é uma vida totalmente suprida. Você está comigo? Então, esse estado é um pleno, só será manifesto quando Jesus nos chamar e o nosso corpo for transformado. Aí toda falta vai ser suprida. Seremos supridos no espírito, já somos, mas seremos supridos totalmente na alma, seremos supridos totalmente no nosso corpo físico, porque voltaremos para a origem. Mas hoje já podemos provar dessa condição no nosso espírito, ainda que a alma e o corpo não estejam perfeitos, mas no espírito nós temos essa nova realidade em Cristo Jesus. Aleluia! Nessa realidade nós temos a paz que excede todo entendimento. Oh, aleluia! Mesmo que o mundo seja hostil, nós temos a paz que excede todo entendimento. Mesmo que as dificuldades venham, nós temos a paz que excede todo entendimento. Aleluia! E na antiga aliança, Deus sempre se revelou ao homem, suprindo uma necessidade. Tanto é que os nomes redentivos de Deus são a expressão do seu caráter, sempre indo de encontro a uma necessidade humana, sempre indo de encontro a uma falta. A pergunta é: você tem alguma falta na sua vida? Existe alguma falta na sua vida? Deus sempre virá ao seu encontro para suprir uma necessidade. Deus sempre estará pronto para suprir necessidades. A religião às vezes tenta impor um jugo sobre a nossa vida, dizendo assim: não, você não pode se achegar a Deus somente para pedir coisas. De fato, irmãos, quando nós começamos a conhecer a Deus, nós não vamos agora amá-lo pelas coisas que temos. Isso é óbvio. Mas também não podemos negar que Deus, Ele se alegra em suprir a nossa necessidade. Deus tem alegria em ser aquele que vai suprir todas as áreas da nossa vida. Por isso que Ele é Deus. Por isso que Ele precisa ser o primeiro na nossa vida. Aquele que nós vamos correr no dia mal e vamos ser supridos, ser amados, ser acolhidos. Mas também é aquele que no dia bom, no dia de alegria, de celebração, nós vamos levantar os nossos braços e dizer assim: obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que me trouxe aqui. Foi o Senhor que me trouxe aqui. Foi o Senhor que proveu o caminho. Foi o Senhor que proveu o conhecimento. Foi o Senhor que proveu a porta. Foi o Senhor que abriu essa porta para mim, por isso que eu estou aqui hoje. Oh, aleluia! Foi o Senhor que fez. Eu não poderia vir sozinho, mas o Senhor me trouxe. Aleluia! O Senhor sempre estará suprindo uma necessidade. Na antiga aliança, então, o povo conhecia Deus pelo seu nome, diante de uma circunstância. Por exemplo, Jeová Shammah, Deus presente. Uau! Deus sempre está presente. Em toda circunstância, Deus está presente. Sabe, irmãos, algumas pessoas aqui pensaram que Deus se afastou delas pelo caminho que elas tomaram. Eu digo para você, Deus sempre esteve lá. Deus sempre esteve com você. Deus nunca abandonou você. Porque Ele é Deus presente. Deus presente. Outro nome, Jeová Shalom. Deus é a minha paz. Oh, aleluia. Jeová Raá, Deus é o meu pastor. Jeová Jiré, Deus é a minha provisão. Jeová Jiré está com você. Jeová Jiré está provendo. Sabe, irmãos, Jeová Jiré estava lá em janeiro quando eu disse sim, vou fazer a escola de ministro. E eu quero dizer para você que está pensando assim: será que faço remo ou será que não faço? Meu orçamento não dá. Jeová Jiré está com você do início ao fim.
Se você crê, Jeová Jiré financia você até a sua formatura, fique tranquilo. Ele é que provê na sua vida. Eu declaro provisão se manifestando nessa semana sobre a sua vida. E você não vai poder explicar o que está acontecendo, porque Jeová Jiré se manifestou sobre a sua vida, abrindo portas onde não há portas, abrindo um caminho aonde não há caminho. Jeová Jiré, o Senhor é a minha provisão. Oh, aleluia. Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira. Aleluia. Jeová Tzidkenu, Ele é a minha justiça. Jeová Rafa, aquele que cura, tem cura disponível para a sua vida. Jeová Rafa cura todas as enfermidades, sejam elas físicas ou emocionais. Jeová Rafa está sobre a sua vida. El Shaddai, oh aleluia. Deus Todo-Poderoso, Deus mais do que suficiente, aleluia. Deus mais do que suficiente, Deus que é poderoso para suprir qualquer uma das suas necessidades. O sentido literal do original desse texto é o Deus que cria do nada. Se não existe nada na terra que supra a sua necessidade, Deus vai criar para você. El Shaddai, mais poderoso e suficiente. Se não existe na terra, Ele vai fazer, Ele vai criar para você. Por isso que eu digo, Deus é poderoso para abrir um caminho onde não há caminho. O que eu quero dizer para você é que há uma circunstância na sua frente que você não vê a solução. El Shaddai abre um caminho para você. Aleluia. Agora, irmão, olhando para esses nomes, toda a circunstância que Israel enfrentava e que havia uma falta, porque Israel, irmãos, era uma nação, até hoje é, uma nação minúscula, que não tinha poder de guerrear, mas eles tinham Deus, Jeová Nissi, era a bandeira deles, e por causa da bandeira deles, eles venciam batalhas. Aquele minúsculo povo era gigante por causa do Deus que ele servia. Aleluia. Mas sabe, na nova aliança, Jeová se manifesta agora através de Jesus. E Jesus nada mais é que Jeová é salvação. Yeshua, Jeová é salvação. Talvez nós ouvimos que salvação é apenas não ir para o inferno. E sabe, no tempo da minha juventude, eu tinha muito medo do arrebatamento, porque eu tinha um ensinamento errado sobre isso. Porque eu não tinha clareza da identidade em Cristo Jesus, então eu tinha medo do arrebatamento, porque qualquer erro que eu cometia, eu poderia ficar. Então, todo momento eu estava com medo, meu Deus. E até teve uma ocasião, é engraçado isso, mas eu não achei a minha mãe. E eu estava, mãe, e eu não achei minha mãe. E o que eu pensei? Foi arrebatada. Eu fiquei. Você entende o quão terrível é uma doutrina errada na mente de uma criança, de um jovem? O temor, o medo do arrebatamento. Hoje não, hoje nós ansiamos pelo arrebatamento. Hoje nós temos a expectativa, ora vem Jesus. Eu não achei a minha mãe, eu pensei, foi arrebatada. Fiquei, agora estou perdido. Eu falo isso, irmãos, para você entender como isso nos prende, nos causa sentimentos errados a respeito de quem Deus é. Mas salvação não é apenas não ir para o inferno. Salvação é a palavra soteria, o que significa livramento, preservação e segurança. A minha pergunta é, um Deus que salva é um Deus bom?
O Deus que salva é um Deus bom? Amém. Salvação é ser livre da morte eterna. Salvação é ser preservado em plena paz com Deus, em vida, em saúde. Salvação é estar seguro aonde? Na obra redentora de Cristo Jesus. No seu poderoso nome, na sua palavra. Salvação é tudo isso. Então, sabendo de que salvação é tudo isso, nós vamos poder viver o plano de Deus para nós. Nós vamos viver para a glória do Senhor. Nós vamos poder mostrar para o mundo quem Deus é de fato. Nós vamos poder então, agora, mostrar para o mundo o que é ser salvo. Ser salvo não é andar com medo. Ser salvo não é andar em miséria, em enfermidade. Ser salvo é viver tudo aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz. O desejo de Deus, que foi revelado em Cristo Jesus, e que Jesus é a expressão exata de Deus. Oh, aleluia. Deus é amor. Sabe o que está escrito em João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama. Deus é bom, como nós cantamos aqui. Atos capítulo 10, versículo 38, que nós amamos, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, ou com graça, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, nós vamos olhar para os evangelhos, não vamos ver Jesus colocando enfermidades, não vamos ver Jesus dando ordem aos discípulos para ir e matar. Nós vamos ver Jesus salvando. Nós vamos ver Jesus curando. Nós vamos ver Jesus mudando realidades à sua volta. Porque Ele é a expressão exata de Deus. Ele veio para manifestar a vontade plena de Deus. Sabe o que Deus fez em Jesus? Deus fez a sua própria propaganda. Deus veio se revelar para o homem através da pessoa de Jesus. Jesus é Deus dizendo assim: eu amo você, eu amo a sua vida. Jesus é Deus dizendo assim: eu quero curar você. Jesus em carne é Deus dizendo assim: eu vim para que tenha vida, vida abundante. Eu vim para que você seja salvo, seja mantido em segurança, em livramento. Eu vim para isso. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando nós começamos a entender o caráter de Deus, nós vamos poder provar de tudo aquilo que Deus é e o que está escrito na sua palavra. E a nossa fé vai poder repousar no lugar certo, na palavra de Deus. Deus é bom. Nós não cantamos aqui da boca para fora. Nós de fato cremos que Deus é bom. E nós temos provado e visto que Deus é bom. Você pode ficar de pé? Eu quero indicar para você esse livreto que está ali na livraria. Kenneth Hagin diz assim: não culpe a Deus. Irmão, isso aqui é precioso. Isso aqui vai virar uma chave na sua vida. Talvez você está sofrendo porque você está culpando a Deus por circunstâncias que aconteceram na sua vida, que aconteceu no seu passado. Você ainda culpa a Deus porque Deus permitiu isso, por que aconteceu isso. Então, corra lá e compre esse livro aqui. Não culpe a Deus. E aqui ele vai dar o testemunho dele, e é precioso. Outro livro poderoso, que é o livro da matéria também, é Compreendendo o Caráter de Deus. Irmão, é libertador. Quer aprender sobre o caráter de Deus? Está aqui, ó, Compreendendo.
E muitas questões que às vezes parecem tão contraditórias na Bíblia, nós vamos entender à medida que vamos estudando, mergulhando na palavra, e nós vamos tendo a clareza de que Deus é bom e o diabo não presta. Diga aí comigo, Deus é bom e o diabo não presta. Então permita Deus agir na sua vida, você ativando a sua fé, colocando ela no lugar certo, na palavra de Deus. Amém? Eu quero orar com você neste momento. Feche os teus olhos. Talvez você entrou aqui e situações têm cercado a sua vida. Situações que você não sabe como vai solucionar. Mas ao ouvir essa palavra, você entendeu que precisa tomar uma decisão. Deus não poderá agir na sua vida se você não permitir a ação de Deus. Deus não poderá favorecer você se você não permiti-lo fazer assim. Deus não poderá trabalhar ao seu favor se você não permitir. O meu convite a você nessa noite é que você entregue a sua vida aos cuidados daquele que pode mudar, daquele que pode transformar a sua história, daquele que pode abrir um caminho novo, um caminho aonde não há caminho, uma porta diante de uma circunstância que você não sabe como vai sair. Ele é poderoso, Ele é El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, Deus mais do que suficiente. Ele é poderoso para mudar toda a circunstância. Ele é poderoso para transformar situações de morte em vida. Ele é poderoso para transformar maldições em bênção. E você não vai andar mais com medo, você não vai andar mais com dúvida, você não vai andar mais confuso. Mas sim, a luz da palavra vai iluminar o seu coração, o seu entendimento. Oh, aleluia. Se você é essa pessoa, eu gostaria de orar com você. Se você deseja ter a sua vida transformada, ter a sua história mudada, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Eu quero orar por você, rapidamente. Temos mãos levantadas. Isso, levante bem alto. Se você entende que esse é o seu momento, que você deseja isso, que você reconhece, eu preciso dessa mudança, levante uma de suas mãos bem alto. Eu quero orar com você nessa noite, e você vai provar de uma nova vida em Jesus. Levante bem alto para mim ver você. Amém. Estou vendo você. Venha até aqui agora. Eu quero orar com você. Eu gostaria que você viesse aqui para mim orar com você rapidamente. Aleluia. Deus ama a sua vida. Pode vir. Não perca essa oportunidade. Deus ama a sua vida. Deus deseja o melhor para a sua vida. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus não foi Deus que planejou as dores e o sofrimento da vida. Não é uma ideia de Deus. É uma consequência do mundo caído. Mas Deus deseja restaurar, Deus deseja curar, Deus deseja realizar algo novo na vida de vocês. Há mais alguém? Senão nós vamos orar. Vocês que vieram aqui à frente, olhem para mim um instante. Eu quero dizer, vocês entenderam que Deus não está envolvido com coisa ruim? Que muitas vezes nós colocamos na conta de Deus que coisas ruins aconteceram conosco. Nós colocamos culpa. Por que Deus não nos livrou disso? Por que Deus... Mas a pergunta que nós esquecemos de fazer é: o quanto nós entregamos a nossa vida ao Senhor? A pergunta que nós esquecemos de fazer é: será que eu confiei a minha vida a Ele? Será que eu entreguei o meu caminho a Ele? Mas nessa noite, que fique claro no seu coração que Deus não tem nada a ver com o sofrimento, mas Ele sim tem a ver com a bênção. E Ele deseja mudar a vida de vocês. E Ele vai mudar. Se vocês creem, eu queria que vocês fizessem uma oração conosco. A igreja vai fazer junto. Amém? Vocês vão entregar a vida de vocês. Porque é a partir desse momento que essa nova vida passa a se fazer real na vida de vocês.
Quando nós entregamos, a palavra de Deus diz assim, quando nós cremos com o coração e confessamos com a boca, salvação chega. Então eu gostaria que vocês repetissem essa oração comigo. Digam assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra. Eu sei agora que o Senhor é bom, que o Senhor me ama, que o Senhor tem prazer em me ver bem, salvo, em plena saúde, prosperando. E hoje eu entrego a minha vida, os meus caminhos a Ti. Eu confio tudo ao Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus nós oramos. E nós concordamos com essa oração e declaramos, Pai, uma nova história, uma nova jornada, uma nova vida se manifestando. E o propósito celestial se manifestando. E o caráter de Deus se revelando a cada dia mais. E o Senhor se manifestando com bondade, com cura, com prosperidade, com livramento e segurança. Porque é isso que é salvação. Nós te damos graças no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Eu queria que vocês se sentissem acolhidos pela família de vocês. Essa família, a família da fé. Amém? Aleluia! Feche os teus olhos.